Olá, tudo bem? Esta é a quarta parte do Evangelho de Mateus, segundo a divisão que eu fiz para o nosso estudo. Eu quero que você seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso projeto Sobre a Rocha. Hoje nós vamos estudar dos capítulos 5 a 7. Nós dissemos na introdução que o Evangelho de Mateus contém 5 grandes discursos feitos por Jesus durante o seu ministério. E este que nós vamos ver hoje é o primeiro e mais famoso discurso, que é conhecido como o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Vejam o que está escrito no capítulo 5, logo no versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensiná-los. Isso não significa que todas as mensagens contidas nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus tenham sido pronunciadas de uma só vez por Jesus Cristo. O Sermão do Monte é uma compilação de várias mensagens de Jesus enquanto ele exerceu o seu ministério na região da Galileia. E ele costumava subir a um monte, a um lugar mais alto, e as multidões ficavam ao seu redor. Jesus vai nos falar nesses 3 capítulos, ou nesse primeiro discurso, sobre a ética do reino. Ou seja, como os cristãos devem viver e se comportar no dia a dia. Os ensinamentos de Jesus nesses 3 capítulos, irmãos, é um grande desafio, ou são um grande desafio para todos nós. Alguns teólogos gostam de afirmar que Jesus vai nos apresentar aqui uma contracultura, ou seja, uma cultura totalmente oposta a cultura do mundo em que nós vivemos. Mas, ao mesmo tempo que nós somos desafiados a viver segundo os padrões apresentados por Cristo, nós somos confortados com as gratas recompensas que Ele nos promete se nós ouvirmos a sua voz e seguirmos os seus passos fielmente. Nos slides que eu enviei para vocês, estão os pontos principais desse sermão, o Sermão do Monte. Eu gostaria que vocês lessem atentamente os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus e acompanhassem cada ponto que eu destaquei nesses slides. Mas, rapidamente aqui, dando uma noção desse Sermão do Monte, ele começa o capítulo 5 com as bem-aventuranças, as famosas bem-aventuranças. E a pergunta que nós fazemos aqui é a seguinte: quem é feliz segundo a ótica do reino de Deus? Quem é bem-aventurado segundo a perspectiva do reino de Deus? Vocês vão ver que é uma ótica, uma perspectiva ou uma cultura totalmente diferente da cultura, da ótica, da perspectiva do mundo em que nós vivemos. Seguindo em frente, qual é o testemunho que Jesus espera dos seus discípulos? Já que Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo. Terceiro, como Jesus relaciona as exigências da lei de Moisés, que está contida nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, com as verdades do reino que havia chegado, que ele estava trazendo. Jesus vai dar aqui, irmãos, uma nova interpretação aos mandamentos relacionados ao homicídio, ao adultério, ao divórcio, aos juramentos que nós fazemos, à vingança e ao tratamento dado aos nossos inimigos. E ele diz em todas as vezes: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo. Leia estas passagens e responda sinceramente: o que é mais difícil? Seguir a lei de Moisés, que estava mais preocupada com o exterior,
ou os ensinamentos de Jesus Cristo, que nos falam de amor e de um coração transformado. No capítulo 6, Jesus começa falando sobre algumas práticas espirituais que são muito comuns. Eram comuns naquele tempo e são comuns ainda hoje. O jejum, a oração e a caridade. E o que ele destaca aqui, nesse trecho, é a motivação com que nós fazemos essas coisas. Deus conhece todas as coisas, irmãos. Deus conhece o nosso coração. E ele diz claramente que vai recompensar aqueles que forem sinceros ao orar, ao jejuar e ao ajudar os necessitados ou ao dar esmolas. Outra porção muito importante do Sermão do Monte, em outra porção, Jesus vai nos falar sobre os tesouros na terra e os tesouros celestiais. Os primeiros, os tesouros terrenos, são frágeis, são provisórios, mas os segundos, ele diz, são resistentes, são eternos, não se acabam. Qual desses tesouros nós estamos buscando? E aí Jesus diz uma frase muito famosa: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Seguindo em frente, com o que nós devemos nos preocupar ou ficar ansiosos no dia a dia? Com comida? Com bebida? Com roupas? Com vestuário? É claro que essas coisas, irmãos, são importantes para nós, mas elas não podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Quando nós colocamos em primeiro lugar Jesus, a sua vontade, a sua justiça, ele nos promete que vai dar tudo o que nós precisarmos. Amém. Finalmente, no capítulo 7, o último capítulo do Sermão do Monte, Jesus nos ensina coisas muito importantes sobre os nossos julgamentos precipitados para com o próximo, a persistência na oração e algumas escolhas que nós precisamos fazer na nossa caminhada por este mundo. Antes de julgar o próximo, olhe para você mesmo, olhe para o espelho e analise a sua vida. Não haja como um hipócrita, Jesus nos ensina. Segundo, Deus está atento às orações do seu povo, dos seus servos. Por isso, não se canse de pedir, não se canse de buscar, não se canse de bater, pois Ele é um Pai que nos ama e Ele vai dar exatamente o que os seus filhos estão precisando no momento certo. E em terceiro lugar, para terminar, quais as escolhas que você está fazendo? É disso que Jesus está tratando aqui. A porta estreita leva à vida e o caminho largo leva à perdição. Que escolha você está fazendo? Os frutos bons agradam a Deus, mas os frutos ruins são lançados ao fogo. Que frutos você está dando? Você está construindo uma casa sobre a rocha, com alicerces firmes, ou você está construindo uma casa sobre areia, que está destinada a cair com a chuva e com os ventos? Se você está levando a sério esse nosso projeto e buscando ser mais parecido com Jesus Cristo, então você é um homem ou uma mulher prudente. Você está construindo a sua vida espiritual sobre uma rocha. E pode ter a certeza, meu irmão, minha irmã, meu amigo, Deus está se agradando disso. Deus está se agradando de você. Eu quero terminar hoje com uma reflexão. No capítulo 7, versículo 28, Mateus registra as seguintes palavras: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Eu gostaria que você, hoje e amanhã, 2 dias,
lesse e meditasse muito nesses 3 capítulos. Você não vai perder muito tempo com isso. Leia e medite. Coloque-se ao lado de Jesus, como se você estivesse ali sentado naquele monte, às margens do mar da Galileia, lá em Cafarnaum, ouvindo atentamente a sua voz, olhando fixamente para ele. O meu desejo é que você também fique maravilhado com as palavras de Jesus, com as palavras do Mestre. E mais do que isso, muito mais, que você seja transformado e passe a viver dia a dia como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima.